Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado no escritório Lima Nunes Volpatti Advocacia e Consultoria. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário, especificamente sobre a posse. Muitas pessoas têm a posse de um imóvel, mas não têm a escritura, não têm o domínio. Como que resolve essas situações e como que eu posso me defender? Vamos lá? Pessoal, muitas pessoas chegam até nós aqui no escritório perguntando sobre se há direito quando você não tem a escritura, quando você não tem um registro no cartório. Então muitas pessoas às vezes transacionam, ou seja, compram um imóvel, acreditando que estão comprando um imóvel, estão comprando a propriedade, mas na verdade fizeram um contrato particular e estão comprando os direitos da posse, muitas vezes, por uma questão de muitas vezes uma desinformação que acontece. Então a pessoa não está comprando a propriedade, porque a propriedade você tem que lavrar uma escritura, você tem que registrar em cartório, você tem que recolher os tributos previamente, se for na cidade IPTU, se for um imóvel rural ITR, você tem que pagar os tributos da transação desse bem. Se você está recebendo por doação, ou seja, por um contrato que não é oneroso, é uma doação, você tem que pagar o ITCMD. Se você está transmitindo, ou seja, se você está comprando um bem, você tem que pagar o ITBI. E depende do município, tem um percentual, às vezes 2%, o ITCMD às vezes 4%. Depende muito do município ou do estado, né? O ITCMD é um tributo estadual e o ITBI é um tributo municipal. Mas em média é isso. Então muitas vezes as pessoas têm a posse, elas adquiriram a posse de um bem através de um contrato de cessão de direitos ou através de um instrumento particular, mas não tem a propriedade. Então é importante diferenciar isso. A posse ela tem muito mais a ver com uma situação consolidada, com uma situação de fato. A propriedade você tem que seguir todo o procedimento de registro público. Quem é dono é quem tem realmente o registro, quem tem a escritura. Como você descobre se uma pessoa é dona de um imóvel, se você vai no cartório de imóveis daquela circunscrição, né, pela competência territorial da região, e você consegue puxar pelo nome se a pessoa tem certidões e matrículas no nome dela de alguns imóveis. Quando você tem a posse, você pode obter essa posse de várias maneiras, né? Você pode obter transacionando, como eu falei agora, no contrato de cessão de direitos, ou você também pode obter, às vezes, por uma situação factual. Muitas vezes você está numa área por tanto tempo que acaba que você tem essa posse desse bem, desse imóvel, dessa moradia, dessa casa, mas não tem a propriedade. Ou seja, a sua família, alguém se consolidou naquela área que às vezes é uma terra devoluta do Estado, expansão urbana, a cidade crescendo, as pessoas precisando ter moradia, construiu uma casa em um terreno que era uma terra devoluta do Estado e você ali permaneceu por muito tempo. Aquilo ali é uma situação de posse. Existe como regularizar essa situação para que você tenha propriedade, você consiga realmente a escritura e consiga regularizar essa situação para você ser proprietário e ter o domínio do bem. Para isso eu vou explicar daqui para frente como se faz isso. Em outras situações você está numa propriedade particular por muitos anos, você constitui moradia e o dono, quem tem o domínio daquela propriedade, muitas vezes nem sabe que você está ali ou negligenciou. E como todos sabem, o direito não socorre aos que dormem. Você está por tanto tempo naquela situação que você acaba tendo o direito, você converte essa situação de moradia factual para um direito que se chama usucapião. Você tem o direito de converter essa posse em propriedade. Bom, o Instituto da Posse, ela advém também de uma proteção muito clara da Constituição de 1988, que traz a função social da propriedade. Ou seja, a propriedade em si, ela tem que ter um caráter socioeconômico, você tem que explorar a propriedade. Diferente do Código de 1916, o Código Civil de 1916, não havia esse critério. Então hoje, o proprietário ele tem que dar uma função para a sociedade daquele bem. Ele não pode só explorar para si. Ele tem que explorar e a função dessa propriedade muitas vezes é morar, ou muitas vezes é obter lucro através de uma exploração comercial daquela área, ou utilizar ela de fato, né? Então a posse ela muitas vezes decorre também desse interesse de se prestigiar quem explora aquele bem
que muitas vezes o proprietário não explora. Então, quem tem a posse nessa circunstância pode também vir a ter reconhecido como proprietário no futuro, a decorrer de alguns requisitos. Bom, o que é importante saber também dessa questão é a diferenciação da posse e da propriedade no âmbito do procedimento de registro. Como todos sabem, o nosso sistema e a maioria dos sistemas civilizados no mundo obtém um cartório de imóveis, obtém um sistema registral. Alguns países não têm um cartório, mas têm um sistema registral. E nesse sistema registral, você constitui um direito, quando você lavra uma escritura e você registra, você constitui um direito real sobre aquele bem imóvel que você é oponível para toda a sociedade. Ninguém pode realmente tentar te esbulhar ou tentar te atrapalhar no exercício do direito daquela propriedade. Na época romana, por exemplo, que advém esse instituto e tantos outros do direito civil, existia uma pedra chamada Horus, que ela era gravada e era colocada em algumas propriedades pré-demarcadas, que com aquela pedra gravada as pessoas que passavam ali sabiam de quem que era aquela propriedade e sabiam também se aquela propriedade estava penhorada ou não. Então esse instituto já existe há muito tempo, essa necessidade de opor, de consolidar o seu direito sobre aquela propriedade e opor diante de terceiros. Para ter uma ideia, também na Idade Romana havia a questão das proclamas, né? Que era a necessidade de você colocar na porta das igrejas um anúncio de quem iria casar ou qual propriedade quem comprou e deixou de comprar e tudo mais, além dos anúncios em praça pública, para que todo mundo soubesse de quem é a propriedade, para que houvesse na mentalidade da sociedade de que aquela propriedade era daquela pessoa especificamente, ninguém poderia invadir ou causar qualquer transtorno. Então, no nosso sistema é isso. O sistema registral, o sistema que no cartório, o ato de registro, ele tem essa capacidade de opor o seu direito em cima da sociedade, para que ninguém intervenha nele, e também da publicidade de quem é cada propriedade, qual o tamanho da propriedade e tudo mais. Então, quem é dono realmente é aquela pessoa que registra, que lava a escritura com as especificações de quem é o dono, o tamanho da área, onde é a área, e também registra no cartório para que fique disponível para todo mundo, sendo um documento público. Bom, em relação à posse, é diferente. A posse ela decorre muitas vezes de uma exploração de uma propriedade. Por exemplo, quando você aluga um imóvel, você aluga um apartamento, quando você aluga uma chácara, por exemplo. Algumas vantagens da posse, por exemplo, é você poder ficar com os frutos daquele uso da propriedade. Você utiliza a propriedade que o terceiro é dono e o que você conseguir produzir, o que você conseguir obter daquilo é seu e não do dono. Então é diferente, a posse é vinculada muito mais a uma situação fática e ela também é protegida também pelo caráter da função social da propriedade garantida pela Constituição de 88. Bom, além disso, a posse te garante também direito de vizinhança, ou seja, você pode opor o seu direito contra qualquer perturbação à sua saúde, sua segurança, seu sossego. Você pode ajuizar ações contra vizinhos que muitas vezes estão atrapalhando o seu gozo da sua posse daquela região, apesar de você não ser dono muitas vezes. Você também pode proteger a sua posse através de ações possessórias, como ação de interdito proibitório, como ações que defendem realmente a invasão ou a ameaça de invasão daquela posse, que também é um mecanismo interessante para se proteger esse direito. E também o mais interessante ainda é a proposta de você ter a condição de exercer e de ajuizar uma ação de uso capião. Muitas vezes ajuizando a ação no cartório, extrajudicial ou judicialmente. O que é o uso capião? O uso capião é justamente constituir o direito de domínio, o direito de propriedade sobre um imóvel que você só tinha posse. Para isso você tem que seguir alguns requisitos, né? Que é o animus domini, ou seja, o intuito de ser dono, a vontade de ser dono, ou seja, o exemplo clássico que temos no direito. Você não pode simplesmente, um caseiro de uma propriedade rural, ele nunca vai ser dono de imóvel porque ele está ali cumprindo uma função de ser funcionário. Ele não é dono, ele não está ali com o intuito e a vontade de ser dono. Para você ter a vontade de ser dono, você tem que estar ali exercendo as funções como se dono fosse daquela propriedade. Um outro requisito é você ter a posse mansa e pacífica, ou seja, você não está sofrendo nenhuma ação ou uma tentativa de
de reivindicatória daquela propriedade, para que você saia daquilo. Então, se você está tranquilo ali e não houve nenhum questionamento dessa sua posse, também é um requisito para você ajuizar uma ação de uso capião. E o mais importante, o requisito temporal. Por quanto tempo você exerce essa posse? No Brasil existe mais de 36 tipos de uso capião e cada tipo de uso capião tem uma finalidade e tem uma característica específica, começando de 5 anos até 15 anos. Ou seja, você, em algumas circunstâncias, se você tiver 5 anos na propriedade, principalmente as propriedades, critérios que utilizem a função social e a função socioeconômica do requisito, você consegue fazer um uso capião com 5 anos apenas de lapso temporal. Agora, no uso capião ordinário, por exemplo, é um tempo maior, que é 15 anos, né? Então, existe todas essas questões. Uma questão interessante também é que você pode opor embargo de terceiro. Ou seja, você pode, muitas vezes, ter comprado uma propriedade, mas você não teve dinheiro ainda para fazer o registro, para lavrar a escritura, para pagar os impostos que são necessários para você realmente registrar o imóvel. Para você comprar uma propriedade, você tem que quitar alguns tributos referentes a essa propriedade. Se for a propriedade que você adquiriu for por um contrato de compra e venda, por um sistema que gerou ônus para os contratantes, você tem que pagar o ITBI se for municipal, ou ITR ou o ITCMD se for uma questão de uma doação, né? Como eu havia dito no começo do vídeo. Então, você tem que trazer todas essas quitações, principalmente tributárias, referentes tanto à transação do imóvel, quanto também ao imóvel em si, mostrando que o imóvel não tem nenhum ônus, para você conseguir fazer o registro. Isso é caro, isso é difícil de fazer. Então, muitas vezes é interessante ter essa ação para te proteger, que é o embargo de terceiro. Então, pessoal, quando você tem a propriedade em si, gostaria de tratar aqui basicamente de 3 sistemas que você poderia regularizar essa situação da posse. Você pode regularizar através da Lei do REURB, que é uma legislação nova que saiu agora em 2017, que é a Lei 13.465, que são terras que muitas vezes foram ocupadas com a expansão urbana, ou seja, os municípios iam crescendo, principalmente pelo fenômeno da migração de pessoas que estavam morando no campo para a cidade, ou seja, toda a urbanização do Brasil, toda a industrialização do Brasil, acabou crescendo as cidades e as pessoas, pelo déficit habitacional, iam ocupando as áreas do Estado sem independente de venda, sem independente de compra e venda, enfim. Então, essas pessoas se consolidaram naquelas áreas, só que como as terras do Estado não são possíveis de se fazer um uso capião, muitas vezes com a lei do REURB, a possibilidade de você comprar essa terra do Estado. Por exemplo, de haver uma regularização no sentido de você buscar ter a sua escritura e sua propriedade. Então, há várias modalidades nessa lei que favorecem essa regularização urbana, para que o nosso Estado e a nossa cidade se torne mais organizada e mais planejada daqui a alguns anos. Para você ter uma ideia, 70% dos imóveis no Brasil não estão regularizados. Então, o número de pessoas que só têm a posse é muito grande. Outra situação para você fazer a regularização e obter a escritura do seu imóvel é a ação de uso capião. Ou seja, o imóvel ele existe, ele tem uma escritura, ele está cadastrado, ele está no registro de imóveis. Só que por uma situação fática, você se encontra na posse daquela propriedade por um tempo muito grande. Então você consegue entrar com uma ação de uso capião se você preencher os requisitos da ação de uso capião. Com isso você consegue lavrar a escritura e você consegue a propriedade daquele imóvel se você conseguir realmente registrar. Há 2 possibilidades de uso capião, basicamente, que é o uso capião feita no cartório e o uso capião que você pode entrar com uma ação judicial. A que é feita no cartório vai te exigir uma série de diligências para provar a posse daquele imóvel pelo período de tempo necessário, depende da modalidade do capião. E o uso capião judicial, muitas vezes as providências são tomadas por determinação judicial. Pois bem, uma outra modalidade de se fazer regularização é uma regularização mais procedimental, ou seja, muitas vezes você construiu um imóvel, você tinha um terreno, mas você fez uma construção irregular, ou seja, você construiu ali uma casa naquele terreno, você fez uma incorporação e muitas vezes você não noticiou aquilo à prefeitura, mas é uma situação consolidada.
você tem que entrar com requerimento, você tem que pedir ao bombeiro que vistorie aquela construção para ver se aquela construção ela é segura, que ela não vai desmoronar, ou que ela tem as aberturas de janelas necessárias para circulação, que ela tem medidas de segurança adequadas para manter a estrutura que foi construída. Essa é a parte do bombeiro para verificar a estrutura. E também tem a parte da prefeitura que vai regularizar aquela construção com os requisitos urbanísticos, com os requisitos de engenharia necessários para se autorizar aquela construção. Muitas vezes você consegue, com algumas adaptações no imóvel, ou nenhuma adaptação, mas algumas vistorias apenas, você recolher as contribuições necessárias para se pagar aquela construção, né? O que você deve à prefeitura, muitas vezes impostos, muitas vezes até questões de trabalhistas que foram feitas ali, e recolhendo essa situação você consegue realmente regularizar. Então você entra com um pedido para a prefeitura e a prefeitura vai ter, obviamente, uma secretaria de planejamento, uma secretaria de habitação que vai analisar seu requerimento e você vai conseguir regularizar junto com o laudo do bombeiro. Pois bem, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Clique no sininho, acompanhe o nosso canal para acompanhar nossos conteúdos de direito imobiliário. Um grande abraço.